Hoje vamos falar da estranha mania dos vírus. O vírus que mais conhecemos, popular, é a gripe. E uma das coisas que ela provoca é o ataque ao olfato. E por que o vírus teria uma mania de atacar o olfato? Vamos pensar? Essa é a provocação filosófica de hoje, aqui do Clube do Professor Brincalhão. Bom, todo mundo fala hoje na pandemia. E uma das coisas que as pessoas se remetem é a gripe espanhola, é a peste bubônica, mas poucas pessoas se lembram de algo que dizimou a população dos ameríndios, ou os indígenas que viviam nas Américas. Não sei se vocês sabem, mas o que dizimou as populações indígenas não foi a belicosidade dos portugueses e espanhóis, o que também foi, né? Mas o que eles trouxeram com eles era algo que até então os indígenas desconheciam. E o que é que eles desconheciam? A gripe. Eu tenho uma teoria. E essa teoria se baseia em algo que eu venho estudando há muito tempo, que é a relação do olfato. Bom, a gente dá muita prioridade à visão, como dizia Aristóteles. E os budistas, ou os povos orientais, eles têm aqueles macaquinhos, né? Não vejo, não falo, não ouço. O que é um enigma para restar o olfato. Então a gente não liga muito pro olfato. Mas, quando você está deitado na cama e sente o cheiro da comida, a boca saliva. Saliva antes de tu entender a emissão do cheiro. Então, antes de tu entender, isso é cheiro de carne, a tua boca já salivou. E para quem cria cachorros e conhece os animais, principalmente os mamíferos, eles normalmente, ao perceberem o outro, eles vão lá cheirar, né? E no caso dos cachorros, por exemplo, do ladinho do ânus, eles têm duas glândulas que chamam-se as anadais. E essas glândulas, elas expelem o que a gente chama de feromônios. Gente, feromônios são sinais bioquímicos que indicam para o outro cachorro o status social daquele, indica o período fértil, né, o cio, indica se aquele animal está doente ou não. Enfim, através de uma linguagem que a gente chama de não verbal, esses sinais bioquímicos, né, chegam até o parceiro. As formigas, elas usam muito bem esses feromônios. Então, quando uma formiga está procurando, por exemplo, alimento e ela encontra, sei lá, uma laranja, ela bota laranja na boca. E quando ela faz esse trajeto, ela vai espalhando aí feromônios. E as outras formigas, através desse odor ou dessa sinalização química, conseguem saber o caminho mais rápido para chegar até o alimento. E elas conseguem saber até mesmo quanto de alimento tem naquele local. Então, a gente basicamente esquece da nossa animalidade. Para Aristóteles, por exemplo, o homem ele é um animal racional. Então, entenda a localização dos termos um depois do outro. Então, a gente tem aí, no conjunto dos animais, o homem é racional. Mas, ele está primeiro no conjunto dos animais e depois no conjunto dos racionais. Então, como mamíferos, nós também temos as nossas glândulas e nós também temos os nossos feromônios. Mas aí é que está. Por que um vírus atacaria o olfato como seu alvo principal? Exatamente por isso que eu estava explicando. Porque pelo olfato nós somos capazes, bom, agora que nós vivemos em apartamentos, em casas, em cidades, a gente consegue sentir o cheiro
do alimento vindo do fogão. Mas se a gente trazer essa questão para uma tribalidade ou para um comportamento de selva, nós seríamos capazes de, através do olfato, encontrar, por exemplo, frutas, alimentos, né? Então, o olfato seria uma forma da gente se alimentar. Pelo olfato, nós conseguiríamos sentir o cheiro do outro, né? As suas emoções, seus sentimentos. Pelo olfato, nós também encontraríamos parceiros para reprodução ou parceiros sexuais. Estão entendendo? Isso, para muita gente, diz que não, nós não temos mais essa capacidade. E talvez tenhamos perdido mesmo a capacidade de se guiar pelo olfato. Ou então podem dizer, os cães eles têm 10 a 20 vezes maior capacidade de sentir o olfato que nós. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos perdido o nosso olfato. E ele é o sistema mais primitivo que nós temos, né? É o olfato. Ele entra por aqui, pelo nariz, sobe até o cérebro e faz um circuito que desce lá embaixo nas nossas glândulas, expelindo. Muita gente diz que a gente não faz mais esse circuito, mas eu acredito que a gente ainda faz. Então, a função do vírus atingir o olfato é porque ele está nos debilitando em algo que é altamente primitivo. Então, ele vai criar, né, uma secreção aqui no bulbo olfatório, que fica um pouquinho aqui em cima. Ele cria uma secreção impedindo que a gente consiga sentir os odores. É muito comum, então, quando tu está gripado, por exemplo, tu não conseguir sentir o sabor do alimento. E não só o sabor, ou o cheiro. Então, quando tu está gripado, tu não consegue comer, não consegue se alimentar. Então, com algo que parece extremamente simples, como bloquear o olfato, o vírus ele está impedindo algo extremamente essencial, que é a tua alimentação. E existem vírus que, além de impedir a tua percepção sensorial do nariz, ele ataca também circuitos que são indispensáveis para a vida humana. Então a gente tem aí os vírus que provocam a gripe, e um vírus, depois da gripe, eu acho que o vírus mais conhecido da história da humanidade é o HIV. E o HIV, ele atinge outra parte fundamental, que é a nossa raiz, né? A nossa raiz sexual. Então, quando nós vamos nos reproduzir, ele já replica o vírus. Ou quando nós vamos encontrar parceiros, ele já replica o vírus. E esse vírus aí se encontra na raiz do sistema. Para quem entende de informática, ou para quem já teve um problema com vírus de computador, sabe que uma das principais locais que o vírus atinge o computador é a pasta C raiz. É a raiz do sistema do computador, né? Por que ele faz isso? Porque ele ataca antes do sistema operacional. Então, quando tu liga o computador e vai rodar o sistema operacional, como o Windows, por exemplo, e a partir do Windows tu roda outros programas, esse vírus aí, ele já está instalado na raiz do sistema. Então, quando tu roda o sistema operacional, ele já está lá, escondidinho dentro, como um cavalo de Troia. Então essa é uma provocação filosófica, para a gente pensar aí em como um vírus pode ser inteligente em dizimar um sistema tribal, como os ameríndios que se comunicavam aí por formas que a gente perdeu, até porque nós perdemos a nossa animalidade ou
o nosso animal, né, em detrimento do racional, que é algo que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então fica aí a pergunta filosófica para vocês. Por que vocês acham que o vírus tem a mania de atingir o olfato? E se eu estiver falando alguma besteira, pode dizer aqui embaixo também. Dá um like no vídeo e curte o canal. Obrigado. Boa noite.